Bem-vindo a todos a mais uma apresentação do projeto Trilhas da SUBED. E hoje vamos falar da cápsula endoscópica de cólon. Vai ser uma apresentação sobre o que é a cápsula, como é feito o exame. Não vai ter muita discussão sobre comparação entre colono ou exame de cápsula. É uma apresentação do que realmente é o exame e o que ele pode oferecer. Então, a cápsula de cólon para leitura, o sistema consiste numa área de trabalho, né, numa estação de trabalho que tem um software e um deck, que é o receptor das imagens da cápsula. A cápsula é constituída de duas câmeras, diferente da de intestino delgado, que chegam a gravar até 35 frames por segundo, depende da velocidade de trânsito dela dentro do cólon. Se ela for mais rápida, ela reconhece esse movimento e faz mais fotos. Se for mais devagar, ela diminui a quantidade de fotos. E tem um ângulo de visão de cerca de 168 graus em cada câmera, que dá, no total, quase uma visão completa de 360 graus. A bateria dura 10 horas, e isso é importante porque vai precisar de um estímulo para a cápsula progredir mais rápido no intestino delgado para que chegue ao cólon, para que essa bateria não acabe antes do exame acabar realmente. O exame só vai acabar quando for visto o plexo hemorroidário ou quando a cápsula for expelida. E pode ser usada tanto com cinturão quanto com um conjunto de sensores que parecem os eletrodos. A diferença é que você não vai ter com cinturão, você não vai ter o rastro da cápsula no sistema, na sua área de trabalho. Então, você vai marcar os pontos de referência um pouco às cegas, né? As referências também mudam. Na cápsula de cólon, os pontos de referência são o seco, ou a válvula, os ângulos esplênico e hepático, e o plexo hemorroidário, ou ânus. E, geralmente, a cápsula é transportada, né, caminha mais rápido no transverso e um pouco mais devagar no descendente sigmoide. Um pouquinho, tem umas vantagens e desvantagens em relação à colonoscopia. A colonoscopia é um exame dinâmico que você lava, você insufla, você desinsufla, você olha de um lado, olha do outro, uma lesão, você toca, você faz você faz cromoscopia, enquanto a cápsula de cólon não tem isso. Por outro lado, você vê os movimentos naturais do órgão, tem uma acurácia maior para algumas lesões do que a colonoscopia, mas tem que ter o cuidado de que um falso positivo costuma ser superestimado, uma vez que você não consegue determinar com facilidade ou com certeza se o que você está vendo é uma lesão ou não. Mas tem alguns detalhes que você pode usar e que vão te ajudar nessa decisão. Então, as indicações, geralmente, é o paciente que se recusa a fazer uma colonoscopia ou um paciente que não tem condições de ser submetido a uma colonoscopia difícil ou incompleta, em que você não suspeita que a causa dessa dificuldade ou de não conseguir progredir o aparelho seja uma estenose ou uma subestenose que possam reter a cápsula. Pode ser usada com uma panendoscopia, né? Ou como um teste complementar à colonoscopia. As contraindicações são as mesmas do delgado. O que acontece? É mais difícil você ter, como o cólon tem um diâmetro maior que o delgado, é mais difícil você ter retenção da cápsula nele. Então, as maiores contraindicações as maiores retenções vão acontecer devido a algum problema no delgado. E não tem nada específico em relação à colonoscopia, desculpa, ao exame de cápsula de cólon. Então, a principal contraindicação é suspeita de estenose ou subestenose ou alguma fístula que possam reter a cápsula. Distúrbios da deglutição, principalmente idosos, nesse caso você até consiga passar a cápsula via endoscópica.
tem aparelho para isso. Menores de 2 anos, mas há estudos com o uso da cápsula em pacientes menores de 2 anos, até de meses. Marca-passos e aparelhos cardíacos, isso é relativo à ESG. A ESG diz que é possível com precaução, porém a ASV e o manual do aparelho contraindicam o uso nessa situação. Gestante tem uma particularidade porque tem um trânsito lento e caso a cápsula fique retida, você vai ter que submeter lá a uma colonoscopia ou uma enteroscopia ou a uma cirurgia. E a ESG não recomenda como primeira linha para screening e nem para segmento pós-polipectomia. Nos obesos, a particularidade é que a camada de gordura pode dificultar um pouco a transmissão dos dados entre a cápsula e o receptor. As complicações. A retenção em si não é uma complicação, pode ser até algo esperado, porque a pessoa pode ter um trânsito lento. Então, a gente considera a cápsula retida até 14 dias. Após 14 dias, a gente tem que começar a pensar como tirar a cápsula. E, geralmente, uma enteroscopia e talvez até uma cirurgia, dependendo do caso. A retenção ocorre mais frequente na suspeita de doença inflamatória. Chega em números até maiores de 4,64%, só que isso pelas estenoses. Só que com o uso de cápsula de patência, que é uma cápsula que acaba se desmanchando, o uso dela é igual ao da cápsula endoscópica, porém ela se desmancha e tem uma etiqueta que um scanner consegue identificar caso ela fique retida, ou se foi eliminada. Aí ele não acusa a presença dessa etiqueta dentro do corpo. Com o uso dessa cápsula de patência, você escolhe os pacientes que vão fazer a cápsula, que estão aptos, então a taxa de retenção cai para menos de 1%. As maiores complicações são ligadas ao preparo, um preparo exaustivo, muito maior do que o da colonoscopia, porque precisa estar perfeito. A coluna precisa estar limpo e precisa estar distendido de líquido para a cápsula poder filmar. E distúrbios da deglutição, que geralmente ocorrem em idosos, e é quando você tenta dar a cápsula para o paciente engolir e ele vai acabar broncoaspirando porque não consegue. Nesses casos, é bom decidir por uma passagem via endoscópica, se for possível. Então, o cuidado que você tem que ter, você vai fazer a anamnese, ver os exames do paciente, colher a história, conversar com o médico dele, se for possível, discutir o caso, e ter cuidado nos sintomas e sinais que possam te fazer suspeitar de uma obstrução ou de uma história clínica que possa fazer com que surja uma estenose ou subestenose, enfim, uma suboclusão intestinal e que possa acarretar na retenção da cápsula. Então, nessa meta-análise, o único fator que teve significância foi distúrbio da deglutição. Porém, em números, o fator que mais se destacou como um evento adverso nessa coluna da direita, para a cápsula endoscópica, foi a falha técnica. Ou o aparelho, ou acabou a bateria, ou teve problema na transmissão de dados, ou tirou o cinturão, enfim, falhas do aparelho, ou no registro da cápsula com o aparelho, perdeu a sincronia durante o exame, enfim. Seguido por efeitos adversos do procedimento, que eles definiram na meta-análise que seria relativos ao preparo de cólon, passar mal durante o exame, mas o principal desses eventos adversos relativos ao procedimento foi em relação ao preparo de cólon. Agora, tem a retenção e o exame incompleto.
A retenção, você vê que a cápsula não foi eliminada. O exame incompleto, a cápsula pode ter sido eliminada, mas a filmagem mostra que ela não foi, que ela não chegou até o plexo hemorroidário, ou não foi eliminada. Então, no artigo do Hausmann, com 161 pacientes, teve 68% de sucesso, ou seja, a cápsula ou foi eliminada ou foi visto o plexo hemorroidário. E dos 42 pacientes que tiveram o exame, que eles viram que teve o exame incompleto, eles conseguiram ver 30 aonde essa cápsula parou, e geralmente ela parou no sigmoide. Já o artigo do Wang mostra que é mais frequente o exame ser incompleto na cápsula de cólon do que na cápsula do intestino delgado. Provavelmente porque a bateria tem um tempo de vida e ela acaba no meio do exame. Agora, como aprender a ler a cápsula? Você tem que conhecer a estação de trabalho, porque ela tem vários recursos, ela é um pouco diferente da de cólon, ela tem ferramenta para medir lesão, que lógico não é exato, mas te dá uma ideia do tamanho da lesão. Tem cromoscopia, tem visão dupla, você pode também escolher de um lado ou outro da câmera para ver. Você tem que ter ideia de que, diferente do cólon, onde a cápsula tem quase o mesmo diâmetro do delgado, a de cólon você está dentro de um tubo muito mais largo, e a cápsula vai ficar girando lá dentro. Então, sua imagem vai ter, a cápsula ela não vai num sentido só, ela vai girando e vai e volta dentro do colo. Tem que ver a história clínica do paciente, conversar com o médico do paciente, ter cuidado com o preparo, que é muito importante, uma vez que ele vai ser um limitador do que você vai ver e da qualidade do teu exame. Que, lógico, é um exame cansativo de ver, demora horas para você ver, e você tem que estar descansado, num ambiente calmo, porque há lesões que aparecem em uma foto, e se você virar o olho, ou coçar o olho e fechar, essa lesão passa e você a perdeu. Ter um mentor ou um revisor para ver o que você está fazendo, para ver se você está acertando no diagnóstico, para discutir contigo os possíveis diagnósticos. Isso é muito importante, porque você vai ver imagens que você não faz ideia do que seja e vai ter muita dúvida, inclusive depois de fazer o exame, vai continuar tendo dúvida. Então, ter um mentor para ver, ter um revisor, usar muito atlas e livros para ver as diferentes maneiras de se ver uma lesão. Ter uma ideia do tempo. Tem artigo que fala que tem um tempo mínimo de 65 minutos de pré-leitura, e nele você vai fazer as delimitações das referências, ver de um lado, ver do outro, enquanto o validador também teria um tempo mínimo para validar teu exame. Isso seria dizer o seguinte: não veja rápido, veja no mínimo em 1 hora, veja no mínimo, revise pelo menos em 35 minutos, que o validador revisa o que você fez. E os achados são um pouco diferentes. No delgado, são mais comuns angiectasias, erosões, enfim. E no cólon é mais comum aparecer pólipos. Então, um artigo que orienta como aprender a cápsula de cólon, ele fala primeiro numa leitura rápida, em que você usa o Quick View, vê de um lado da câmera, vê de outro, depois vê os dois, e nisso você marca os pontos de referência. Depois, numa leitura padrão, em que você realmente vai ler e vai revisar o que você viu e ver se não passou de alguma lesão ou algo desapercebido. E fala até em leitura retrógrada, você lê de trás para frente, o que às vezes você também vê coisas que não tinha visto antes. Alguns pontos, algumas características que podem te ajudar a ver as alterações
não são tão diferentes da colonoscopia. Então, é um tecido elevado, é uma alteração de coloração, é uma alteração de forma, debris sobre aderida à mucosa, interrupção de vaso, alteração de vaso. E, como um recurso do aparelho, você pode acabar usando o FAIS, que às vezes ajuda você a determinar uma alteração de nível de mucosa. Quais as dificuldades? Se o trânsito está lento, se a cápsula está lenta, ela vai e volta pela mesma lesão. Então, você pode achar que está vendo várias lesões enquanto está vendo uma. O inverso disso, se o trânsito está rápido, você pode nem ver a lesão. Então, por isso, você tem que ver com cuidado e descansado esse exame. Determinar o tamanho de pólipo, o software tem um recurso para isso, lógico, não é exato, mas te dá uma ideia do tamanho. E para ler, o que você vai precisar? Bem, você vai precisar da história clínica do paciente, saber, o paciente chegou para você vai conversar, saber as comorbidades, por que que ele está fazendo o exame. Geralmente ele vai te levar exames prévios, muitas vezes vai ter uma tomografia, ressonância, e nisso você já vê se tem alguma suspeita de estenose, se vai fazer a cápsula de patência antes ou não. Tudo isso por quê? Lógico, para você entender o que você vai estar fazendo no exame, estar lendo o exame, o porquê que você está fazendo o exame, mas também porque o preparo é exaustivo. Você tem que saber as comorbidades do paciente, porque uma parte do preparo usa medicação que pode ser contraindicada para ele. Você vai distender bastante esse paciente, se caso ele tenha uma suboclusão. Você vai exigir muito dele, pode desidratá-lo. Então, não é simplesmente pedir para engolir a cápsula e ficar tirando foto. Então, preparo. Qual a função do preparo? Primeiro é limpar o colo. Deixar ele sem resíduo, uma vez que o resíduo pode grudar na cápsula, pode formar um bolo onde a cápsula grude nele e fique parada e você perde o exame, como também encher o cólon de líquido e auxiliar na propulsão. Uma vez que o cólon vai ser fechado, se não tiver tanto líquido, a cápsula vai ficar parada. Então, há uma diferença muito grande entre um preparo ruim e um preparo bom. No preparo ruim, você vai ver fezes e resíduos para todos os lados, e caso a cápsula grude num, ela para e não progride. Caso suje o domo da cápsula, você não vai ver nada durante o exame inteiro, o que é bem diferente de um exame onde o cólon está cheio de líquido e você consiga ver muito bem as imagens que ele te fornece. Uma dos dados que você tem que pôr no laudo é a avaliação do preparo, uma vez que ele vai te ajudar, vai mostrar como você consegue ver da mucosa do órgão. Então, Leighton fez uma classificação em que ele fala tanto sobre um cólon que tem um preparo em que não é possível ver nada, não é possível determinar muita coisa, e vai passando por um preparo que tem resíduo, mas é possível examinar, até um preparo bom e limpo. E comenta também sobre bolhas, em que ele usa o corte de 10% da mucosa com ou sem bolha, 10% da mucosa com bolha, ou menos de 10%, já que as bolhas também impedem que você veja muitas características do órgão. Como é feito o preparo? A SGE fala em uma dieta sem resíduos de 3 a 5 dias antes, como numa colonoscopia, uma dieta líquida na véspera. E fala na split dose, que ela é bem melhor ela tem uma tolerabilidade, uma eficácia no preparo muito maior do que se você fizer tudo em dose única. Usa o fosfato de sódio como reforço, como booster, porém, ele determina uma dose máxima aceitável de 75 ml, desde que o paciente não tenha algumas as contraindicações.
você tem que pensar que o cólon vai ser exigido, uma das funções do preparo é ele aumentar a contratilidade, então, num colo isquêmico, você vai aumentar o sofrimento dele, numa subestenose, você vai exigir do cólon um trabalho que ele, uma vazão que ele não vai conseguir fazer. Em pacientes cardiopatas, em pacientes com insuficiência renal, em pacientes hipovolêmicos, em idosos, você tem que ter cuidado com o preparo, uma vez que vai exigir muito dele mesmo. Então, nesse artigo, se você vê, o laxativo é opcional, foi opcional, e ele usou doses de PEG de mais de 2 litros com booster do fosfato de sódio, com dose máxima de 75 ml. Nessa revisão sistemática, ele teve um preparo adequado em vários artigos de mais de 90%, o que acaba sendo um dos preparos, receitas de preparo mais usados nos estudos que você vai encontrar. O manitol é usado só no Brasil, então acaba que não tem tanta informação sobre ele. O laudo. Esse é um escopo do laudo. É assim que o programa te dá o laudo dele, com os dados do paciente, o dado da cápsula, o motivo do encaminhamento, né, o motivo do exame, e com os pontos de referência ele calcula por si próprio os tempos de passagem nos vários segmentos. O que você vai ter que escrever no laudo? O tempo de passagem total, a condição do preparo, e se teve avaliação completa ou não. Isso são dados que quem vai ler vai querer saber se o exame foi completo ou não e se você conseguiu ver o que tinha que ser visto. E o que os seus achados, né? O tamanho de lesão, o que foi feito de preparo, para caso tenha que repetir, não tenha tanto problema quanto a isso. A nomenclatura não tem uma nomenclatura padrão sobre as lesões ou os achados. Acaba se usando muito do que é usado no intestino delgado, mas um dos artigos de referência, ele dá a sugestão do que você deve escrever no laudo e como escrever no laudo. E traz essas duas tabelinhas, essas duas tabelas que ajudam bastante no que você deve escrever. Então, é importante lembrar, é um exame seguro de ser feito, desde que seguidas as indicações corretas e as contraindicações, né? Tem vantagens sobre a colonoscopia, ele consegue ver lesões e alterações melhor que a colonoscopia, apesar de exigir bastante do paciente no preparo. É importante ver e rever, e ver muito atlas também, e comentar com pessoas que já fazem, para você ter uma ideia do que é normal e do que não é normal, e das várias alterações da normalidade que você só vai ver durante o exame. A leitura tem que ser quando você está descansado, num ambiente calmo, que não te dê distração. Você virar o olho para ver uma TV ou fechar o olho para coçar o olho, desculpa, fechar o olho para coçá-lo, você vai perder lesão. Uma hora você perde lesão e não vai ser, ou algo que vai te deixar em dúvida, não é algo fácil, não é algo tão incomum de acontecer. Então, se você vai desviar o olhar, por favor, pause o vídeo e desvie o olhar. Não desvie o olhar e depois pause o vídeo, que você vai perder alguma coisa frequentemente. E discutir as alterações e a solicitação do exame e as alterações que foram encontradas com o solicitante. E, às vezes, até a sua dúvida. Às vezes, no pedido não vem o motivo do exame, só vem o pedido, e você discute. Às vezes você tem dúvida se tem alguma lesão ou não e discute com ele. Isso não vai ser incomum de acontecer. Não vai ser incomum você ter dúvidas sobre o que está falando. E a discussão é muito sadia.
e traz um resultado bom para o paciente. Essa é a bibliografia utilizada, os artigos são vários artigos recentes e vão acrescentar bastante no conhecimento de vocês. Muito obrigado, espero que tenham tido uma ideia do que é o exame de cápsula endoscópica de cólon e que gostem do que é o exame, que aprendam e façam parte de mais um grupo que acaba fazendo esses exames. Um abraço a todos.